Encontrei, pessoal. Bora lá. Na aula de hoje nós vamos falar mais uma vez aí de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que viveu aí no século XIX, de 1854 a 1900. O seu pensamento também tem implicações na filosofia política, principalmente por conta do seu conceito de vontade de poder. Muitos interpretam esse conceito de forma política, mas não foi desenvolvido com esse propósito inicialmente, apesar de que tem consequências e implicações políticas. Então, sua filosofia é o niilismo. Vocês sabem o que é niilismo? O que é niilismo? Oi? Niilismo vem do latim nihil, que quer dizer nada. O que quer dizer esse nada? Para ele, a existência humana não tem sentido algum. Nós, enquanto indivíduos, é que temos o dever, segundo ele, de criar um sentido para essa existência. Não quer dizer que ela tenha um sentido em si. Então, cada um vai dar à sua existência um sentido. Mas só que ele vai criticar alguns valores que dão sentido à existência. Especialmente os valores cristãos e os valores que rejeitam os nossos instintos, os nossos desejos e paixões. Porque, segundo ele, esse tipo de moral é uma moral de escravos, uma moral de rebanho, de quem não pensa por si mesmo e de quem é um recalcado, um ressentido por não poder gozar essa vida. Ele vai ser um crítico dos valores cristãos, dos valores ocidentais que predominaram da filosofia grega de Sócrates e diante, depois com o cristianismo, até o século XIX, foi o século que ele viveu. Uma moral que prega a renúncia. Nós devemos renunciar aos nossos desejos, às nossas paixões, aos nossos instintos, porque eles seriam pecaminosos na perspectiva religiosa, ou seriam coisas inferiores na perspectiva mais racionalista filosófica. Mas para eles são esses instintos, desejos e paixões que aumentam a nossa potência de viver, ou seja, a nossa vontade de poder. Então há uma vontade de poder que nos rege, uma vontade de dominar os outros e o mundo à nossa volta. E a existência para ele que tem valor é essa existência, onde nós não nos deixamos dominar, e sim buscamos dominar, mas não uma dominação exclusivamente política, uma dominação que vai além, que cria um sentido para a existência e busca de alguma maneira elevar-se, produzir o que ele chama de Übermensch, em alemão, traduzido para o português, é o super-homem. O homem além do humano, o homem além do homem. É um ser humano que não se deixa submeter pelas ideologias. E ele é um crítico de todas as ideologias. Ele critica o socialismo, porque ele vai dizer que o socialismo também tem uma moral de ressentidos, de recalcados. São os pobres que, por serem pobres, querem nivelar o mundo e produzir a igualdade, quando, na verdade, cada um de nós somos únicos. É impossível uma igualdade. Essa igualdade, na verdade, é igualar a humanidade pela mediocridade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai criticar o liberalismo político. Para ele, esse liberalismo busca fazer a mesma coisa, dizendo que todos nós somos livres, mas a liberdade também ela é condicionada, a liberdade ela é limitada. Ele vai criticar também o nacionalismo e todas as outras formas de pensamento coletivista. Mas ele também vai criticar o individualismo. Ele é um crítico de tudo. Muitos vão dizer que o niilismo dele está justamente nisso, né? Dele detonar todas as ideologias, todas as formas de pensamento que existiam no período que ele viveu. Apesar de que ele critica os outros, dizendo que niilistas são eles. Os cristãos que são niilistas. Por que os cristãos são niilistas? Porque eles negam esse mundo. Inventam um outro. O cristão, por não poder aproveitar esse mundo, por não gozar este mundo, ele cria um outro, onde ele vai poder gozar com o paraíso eterno, seria esse gozo eterno, né? Uma das definições de paraíso, inclusive, é isso, gozo eterno, ou seja, uma situação, uma circunstância onde você terá além do prazer para sempre, felicidade eterna.
Então, ele vai fazer uma crítica da política mais no aspecto da moralidade. Essa política que tenta promover a igualdade, mas a igualdade para ele é a marca da mediocridade. Todo mundo fica na média e ele quer um ser humano além da média. Não quer um ser humano normal, comum, que se submete às regras e aos valores vigentes. Pelo contrário, um ser humano que vai além disso e cria os seus próprios valores. Ouse conquistar a si mesmo e ouse produzir os seus próprios valores, dizia Nietzsche. Então essa reflexão começa no século XVIII, 1781, com a crítica da razão pura do Kant. Ele descreve o espaço e o tempo entre o nosso pensamento e o mundo que ele pretende apreender. O que ele quer dizer com isso, Kant? O espaço e o tempo não existem fora de nós. O espaço e o tempo são duas categorias do nosso entendimento, que nós usamos para compreender o mundo à nossa volta. Tudo que nós conhecemos, nós organizamos isso nessas categorias de tempo e espaço. Ontem, hoje, amanhã, né? Passado, presente, futuro. E organizamos também no espaço. Aqui, lá, todos os nossos conhecimentos a gente vai organizando espacialmente e temporalmente. Portanto, o tempo e o espaço não existem fora de nós, mas dentro da gente. Porque é uma forma como a gente organiza aquilo que nós conhecemos. Isso já vai dar origem, já vai dar inspiração depois para Einstein, quando ele vai dizer que o espaço e o tempo são relativos. Einstein lia bastante Kant, e a partir dessa percepção do pensamento de Kant, ele desenvolve a teoria da relatividade, que vai dizer que o espaço e o tempo são relativos. O que quer dizer isso, que espaço e tempo relativos? Na física newtoniana, o espaço e o tempo eram absolutos, ou seja, existem independentemente de nós, e determina o mundo à nossa volta, a forma como a gente compreende a realidade. O Einstein vai dizer que não. O espaço e o tempo é relativo, depende da perspectiva. Por exemplo, quando a gente olha o céu à noite, a gente não está vendo o presente, a gente está vendo o passado. E várias outras perspectivas dentro da teoria da relatividade mostram como essa ideia de passado, presente e futuro ela é extremamente relativa. Depende da perspectiva, do ponto, assim como também o espaço. A gente observa o espaço a partir da nossa localização, e essa nossa percepção do espaço é condicionada pelo nosso ponto de vista. Depois, no século XVIII, já o Schopenhauer publica a sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação. Essas duas obras vão influenciar bastante o pensamento de Nietzsche. A crítica da razão pura vai influenciar Nietzsche para desenvolver essa questão de que a vida não tem sentido, que o universo não tem sentido, por mais que tentem nos transmitir e fazer acreditar que há algum sentido, não há nas coisas em si. Por isso que é importante a gente criar os nossos próprios sentidos. Depois o Schopenhauer vem nessa mesma pegada, influenciado também por Kant, na sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele vai dizer o seguinte: existe uma vontade cega e insaciável que move tudo no universo. Tanto o ser humano, quanto os animais, quanto os vegetais, tudo no universo é regido por uma vontade cega e insaciável. Ele assume essa ideia de Kant, mas ele vai dizer que há um abismo entre a vontade e a representação. A vontade é o que governa o universo, a representação é a ideia que a gente faz das coisas do universo. A nossa ideia jamais vai conseguir responder à essência do mundo, que é essa vontade cega e insaciável. Então há um abismo, as duas coisas não se comunicam, as nossas ideias e representações nunca, jamais, no mundo à nossa volta, vão representar de fato aquilo que a gente está representando. Ou seja, nunca vai corresponder àquilo que a gente está pensando. Mesmo ao perceber que há uma essência do mundo, que é a vontade cega e insaciável que move tudo, nós jamais vamos conseguir compreender como que é essa vontade cega e insaciável. Porque ela é irracional. A representação é racional. E a nossa razão é limitada para compreender o universo, o mundo e aquilo que nos move. Depois, em 37, o Georges Bataille ele vai rejeitar qualquer interpretação política de Nietzsche como inadequada. Ele vai trabalhar aqui muito mais uma perspectiva porque tentaram interpretar Nietzsche politicamente e disseram que Nietzsche era um defensor de ideias que se aproximavam, que inspiraram o nazismo, o fascismo, o nacionalismo, mas Nietzsche era crítico de qualquer ideia coletivista. Crítico do nacionalismo que vai inspirar o fascismo e o nazismo,
ele era crítico do socialismo, ele era crítico até do liberalismo, que é mais individualista, mas para ele o liberalismo tenta colocar todos como iguais, todos como livres e iguais. E o nível de liberdade das pessoas também é subjetivo, é particular, né? E não dá para você nivelar isso. Isso se deu muito mais por conta da irmã dele. A irmã dele, depois que ele morre, vai organizar os escritos dele, e por conta dessa organização dos escritos, a irmã dele era muito inspirada pelos movimentos nacionalistas da transição ali do século XIX, que depois vão inspirar o nazismo na Alemanha. Eram movimentos nacionalistas ali, fruto do romantismo, que foi um movimento cultural do século XIX na Europa. Então, esse nacionalismo romântico vai levar ali, principalmente no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, esse nacionalismo vai levar a ideia ali de amor à pátria, de amor à nação e de revanche de duas nações que haviam perdido ou tinham se ferrado na Primeira Guerra Mundial: a Itália e a Alemanha. A Alemanha foi a grande derrotada. A Itália, ela era do lado da Alemanha antes do conflito, depois, no meio do conflito, ela muda de lado, ela vai para a Entente, né, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, eles se enfrentando. Mas só que a Itália, depois do final da guerra, ela não recebe aquilo que ela acreditou que iria receber, que seriam colônias, que seriam algum espólio de guerra ali. E por se ver frustrada, né, aí nós temos a ascensão de Benito Mussolini na Itália, com esse nacionalismo, e temos a ascensão do Hitler, que inclusive havia lutado na Primeira Guerra Mundial, com esse nacionalismo também. Essas ideias, mas Nietzsche não tinha nada a ver com isso. Nietzsche era até um grande crítico, por isso que ele vai falar que não dá para ter uma interpretação política de Nietzsche, mas dá sim. O que dá para ter de Nietzsche politicamente é que ele não acreditava em nenhuma dessas ideologias que por aí circulam. Para ele, todas elas têm os seus B.O.s, porque tentam impor aos outros valores estranhos ao indivíduo. Cada indivíduo, particularmente, deve criar os seus próprios valores, deve construir a sua própria forma de pensar e interpretar o mundo, e não se deixar levar por ideias estranhas dos outros, porque isso aí seria uma moral de rebanho, uma moral de escravos, né? O escravo é aquele que, ressentido, recalcado por não poder aproveitar esse mundo, ele inventa um outro mundo onde ele poderá aproveitar, e assim nega isso, criando valores que renunciam a essa vida. Então, a única vida que a gente tem é essa aqui, por isso que a gente tem que aproveitá-la, e aproveitá-la não só no sentido de gozar, no sentido físico, material, né, instintivo, mas gozar no sentido de elevar-se, de ir além de si mesmo, de ser capaz, né, de produzir algo que vai, né, garantir algo para a posteridade. Depois, em 1990, O Fim da História, O Último Homem, uma obra aí do Francis Fukuyama, vai falar que a história acabou porque no fim da década de 90 ali, nós tivemos o fim do confronto entre capitalismo e socialismo. Então, acabou porque agora o mundo é predominantemente capitalista, e esses conflitos que antigamente sempre existiram ao longo da história da humanidade, conflito entre civilizações, entre ideologias, agora não existiria mais. Aí muitos questionam hoje, né, essa ideia do Francis Fukuyama. Ele adota a metáfora do Nietzsche, do último homem, para descrever o aparente triunfo do capitalismo de livre mercado, como se esse capitalismo de livre mercado fosse o triunfo do último homem ou do super-homem de Nietzsche. Mas não é, pelo contrário, se Nietzsche tivesse vivido no contexto atual, provavelmente ele também seria um crítico desse capitalismo de livre mercado, de como esse capitalismo ele também busca produzir a homogeneidade ou uma falsa individualidade, onde o indivíduo resume a sua vida ao consumo, a gastar, a se realizar através daquilo que compra e não daquilo que produz de grandioso para a humanidade, né, e para si mesmo. Então a vontade de poder não é apenas aí a demanda para dominar e controlar os outros e o mundo à nossa volta. É claro que é também isso. A gente está constantemente querendo dominar os outros. Em toda relação, há uma disputa ali para a gente tentar controlar e dominar o outro. É até interessante como isso se dá, né? Porque é uma disputa constante, como pensar no relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é uma disputa de um tentando dominar o outro. E geralmente aquele que consegue dominar
perde a graça em relação ao dominado. Aí o que foi dominado ali já não desperta a mesma atração. Essa vontade de dominar e controlar, e quando acontece esse domínio, esse controle, a relação perde a graça e ele vai em busca de outra coisa para dominar, outra coisa, outra pessoa para controlar. Então é a luta por objetivos mais elevados, na verdade, muito mais do que isso, essa relação por exclusiva de tentar dominar os outros e o mundo à nossa volta. Mas construir coisas mais elevadas do que a mera sobrevivência. Não é só buscar satisfazer os instintos, os desejos e paixões, né? Muito mais do que essa luta por sobrevivência, é uma luta aí por deixar um legado, construir uma história significativa, até mesmo arriscando a sua vida, porque muitas vezes é muito mais do que esse instinto de viver, de buscar não morrer, mas você construir ideais pelos quais você seria capaz de morrer, ou viver uma vida de acordo com valores que você seria capaz de entregar a sua vida por aquilo. É só assim que a gente pode levar uma vida digna, segundo Nietzsche. Beleza? Entenderem o pensamento do Nietzsche? Tranquilo? Claro? Então, por hoje é isso aí.